Boa noite, graça e paz aos queridos irmãos. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para cultuar o nosso Deus. Te convido aí na sua casa, no seu local, nesse momento a fecharmos os olhos e iniciarmos esse culto orando ao nosso Deus. Bendito e amado Deus, gratos somos, Deus, porque mais uma vez temos o privilégio de, na Tua presença, Pai, te prestar um culto, Deus. Temos o privilégio porque o Senhor derrama de forma abundante da Tua fidelidade, da Tua misericórdia em nossas vidas, Pai, do Teu cuidado, Deus. Teu cuidado diário em todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Deus, e muito obrigado, Pai, não somente por isso, Pai, não somente pela Tua bondade, por tudo aquilo que proporcionas ao Teu povo, por todos os livramentos, mas muito obrigado principalmente, Deus, por quem Tu és, Pai. Muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus poderoso e eterno, Pai. Esse Deus que enviou o Seu Filho por nós, Deus. Muito obrigado, Deus. Nesse momento, Pai, estamos reunidos com um único propósito, Deus, que é adorar o Teu santo nome, é Te exaltar, Te glorificar, Pai. E para assim fazê-lo, Pai, Te pedimos que perdoe os nossos pecados, Pai. Que a partir deste instante, Pai, o Senhor possa estar levando todo o pensamento cativo a Ti, que esteja todo aquilo que tentar se levantar contra, Pai, seja na casa dos irmãos que estão assistindo, Pai, de forma virtual, que tudo aquilo, Pai, que intente se levantar nesse momento, distrair a sua atenção, Pai, que seja derrubado, Pai, no nome de Jesus, Paizinho, que verdadeiramente seja um momento, Pai, dedicado a Ti, Pai, que esse afastamento em momento algum, Pai, nos tire, Pai, a consciência de que não estamos assistindo um vídeo, não estamos simplesmente na frente de um monitor, de uma TV, Pai, estamos Te cultuando, Paizinho. Por favor, Pai, que o nosso coração, a nossa mente, seja verdadeiramente dirigida pelo Teu Santo Espírito, Deus. Vem, inunda nossos lares, Pai, inunda o nosso coração da Tua presença, Pai, que verdadeiramente, Pai, em nossa oferta, em louvor, Pai, chegue no Teu altar, Pai, que seja recebida por Ti, que o Senhor nessa noite venha encontrar em nós verdadeiros adoradores, aqueles que o Senhor procura, Deus. Muito obrigado, Pai, permanece conosco, recebe este culto, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele faz. A Ele te convido para louvarmos nesse momento. Ressurgiu, a morte venceu, o nosso Deus é poderoso. Em Seu nome vamos vencer, porque é Deus poderoso. Vamos louvar a Deus, exaltá-lo nessa noite.
Glórias a Deus, nosso Deus é poderoso, pois Ele é o nosso eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Não é fácil muitas vezes esperarmos, né? Mas o chamado dele é para esperarmos nele ainda. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra. Gostaria de ler nessa noite com vocês o capítulo 3 de Efésios, versículos do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, que nessa noite possamos verdadeiramente guardar essa palavra que nos foi apresentada aqui, que lemos juntos, lembrarmos essa certeza de que Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, e que não apenas guardemos isso nos nossos corações, mas que de fato possamos experimentar, conhecer mais desse amor que nos é ofertado, e que também sejamos fortalecidos no nosso íntimo, como acabamos de ler, mediante a ação do Seu Espírito Santo, através da submissão nossa, voluntária, aquilo que é a Sua palavra e a Sua vontade para nossas vidas. Deus abençoe essa palavra ao seu coração. E vamos antes de louvar o Senhor, eu gostaria de te convidar para orarmos novamente. A igreja, nossa igreja, ela tem uma programação diária de oração, os irmãos sabem disso, e esse é o momento que a gente tem também para poder, mesmo não tendo aqui por uma limitação de tempo, a oportunidade de citar tudo aquilo que chega até nós, temos aqui uma oportunidade de agradecermos e de também nos colocarmos diante de Deus como intercessores por alguns pedidos que têm chegado a nós. Então, gostaria de te convidar novamente na sua casa, fechar os seus olhos e orarmos a Deus. Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado novamente por quem Tu és, Pai, muito obrigado, Deus, e pelas Tuas respostas, Pai, pelo aquilo que tem chegado até nós, Pai, como respostas tão claras da Tua parte, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nunca deixa a oração de um justo sem resposta, Pai. Sabemos, como acabamos de cantar, que o Senhor nos chama a esperar, Pai, esperar no Senhor essas respostas, mas elas chegam, Deus. Muito obrigado, louvado seja o Teu nome por isso, Deus. E nessa noite, Deus, queremos colocar alguns pedidos, Pai, diante do Teu altar, Deus. Pai, queremos Te pedir primeiro, Pai, pelos enfermos, Pai, aqueles que estão acometidos, Pai, muitos deles pela pandemia, nos leitos dos hospitais, Pai, vemos esse número aumentou novamente, Pai, e Te pedimos por essas pessoas, Pai, que estão lá. Primeiro, Pai, Te pedimos pela restauração física delas, Pai, da sua saúde física, mas também, Pai, daquelas que estão lá e que ainda não Te conheçam, Pai, que não Te conhecem, Pai, que o Senhor venha também, Pai, a se apresentar a elas e elas venham a entregar suas vidas a Ti, Jesus. Te oramos pela salvação deles, Pai. Te pedimos também, Pai, pelas pessoas que hoje estão vivendo o luto, Pai, em suas famílias, Pai, em meio a tudo isso que tem acontecido, que o Senhor derrame de forma abundante do Teu refrigério, Pai, do refrigério do Teu Santo Espírito em cada coração enlutado, Deus. Paizinho, Te pedimos também pelas pessoas que hoje vivem o desemprego, Deus, sabemos que o Senhor não deixa faltar nada, mas mesmo assim, Pai, como é difícil viver essa situação, Deus, que o Senhor verdadeiramente esteja fortalecendo essas pessoas, Pai, renovando o seu ânimo, Deus, esteja abrindo portas onde hoje não vemos portas, Pai. Tem misericórdia também nas nossas vidas, Deus. Te pedimos também, Pai, nesse momento de eleições, mais uma vez, Deus, que seja feita a Tua vontade, Pai, e que aqueles governantes, aquelas autoridades que sejam escolhidos, Pai, que de antemão o Senhor venha a tocar os seus corações, Pai, que venham a temer o Teu nome e a Te conhecer, Jesus.
Tem misericórdia da nossa cidade, Pai, do nosso país. Tem misericórdia, Deus, por favor, Pai. Deus, também te queremos pedir nessa noite, Pai, pela vida dos nossos pastores, Pai, pela vida dos nossos líderes na igreja e também, Pai, pela vida dos nossos missionários, Deus. Queremos te suplicar mais uma vez, Pai, que o Senhor esteja indo à frente, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo. Te pedimos pelas suas famílias, pelos seus ministérios. Te rogamos, Deus, também por aquilo que são os projetos aqui da nossa igreja, Pai. Desde o elevador, que temos falado aqui algumas noites, Pai, alguns dias também, que seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Te pedimos também pelos projetos sociais aqui da igreja, como o projeto Resgate, Pai, o café da manhã com os moradores, Deus, que o Senhor esteja dando liberalidade ao coração dos irmãos, Pai, esteja nos ajudando, Pai, a continuar, a não parar, Deus. E também, Pai, pela nossa feira missionária que se aproxima, Deus, que seja um momento de testemunhar do Teu amor, Pai, que o Senhor esteja preparando tudo isso, Pai, para que, antes de tudo, te seja agradável a Ti, Deus. Mais uma vez, Pai, te pedimos, permanece conosco, Pai, abençoa, Pai, os nossos corações com a Tua palavra, aquela que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, mais uma vez te convido a louvarmos a Deus, e gostaria de te convidar a louvar pensando nesta canção, em que louvamos a Ele, independente das respostas dele, independente se Ele faz ou se Ele deixa de fazer, louvamos a Ele porque simplesmente Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se for nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor de forma abundante esteja sendo derramada sobre a sua vida, a vida dos seus, e que você tenha a oportunidade neste momento de ser alcançado por aquilo que é a palavra do Senhor, a resposta do Senhor ao seu coração. O desejo do coração de Deus, eu creio, é que esse tempo não seja um tempo onde você apenas estará assistindo a transmissão de um culto, mas que esse momento seja, de fato, um momento de encontro da sua alma com o Espírito Santo de Deus. Que Ele tenha toda a liberdade de tratar, de cuidar, de falar com você nesse instante. Eu quero te convidar a darmos continuidade àquilo que tem sido os estudos que temos feito no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de dizer a você que, para mim, considero que, infelizmente, neste domingo nós estamos concluindo uma série de estudos, esta série de estudos, primeira do livro dos Atos. Semana que vem nós estaremos meditando sobre o advento do Natal, as profecias sobre Jesus acerca do Natal. E hoje nós vamos estar concluindo este estudo, esta série de estudos, pensando um pouco sobre um destes nomes que nós encontramos na Bíblia, que parece passar por nós de forma tão rápida ou tão desconhecida ou tão insignificante, que torna-se como que alguém desconhecido entre os muitos nomes, entre os muitos personagens que compõem a história da narrativa bíblica. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a vida de Ananias. E eu quero convidar você a ler apenas os 3 primeiros versos desta história, os versos 10, 11 e 12 do capítulo de número 9. Atos, capítulo 9, versos 10, 11 e 12. Os 9 primeiros versos narram aquilo que é a conversão de Paulo. E a partir dos versos 10 em diante, até o verso 21, nós vamos encontrar aqui aquilo que é a ação de Ananias para levar Paulo àquilo que seria o seu primeiro momento como um discípulo de Jesus. Fala-nos então a palavra de Deus, versos 10, 11 e 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Que o Senhor faça-nos nesta hora compreendedores da sua palavra. Amém. Eu não sei se você teve uma infância normal, natural, comum, mas se existe algo que as crianças costumam brincar, ou que as pessoas brincam com as crianças, é chamado de faz de conta. A gente brinca muito com as crianças sobre faz de conta. Eu sei que a gente vive uma realidade diferente, mas eu estou aqui voltando àquilo que foi a minha infância. A gente brincava de faz de conta. Hoje acho que as pessoas não têm mais esse costume porque a tecnologia tirou das crianças muito da criatividade e trouxe a elas as coisas de uma forma muito mais concreta. Mas no nosso tempo a gente brincava muito de faz de conta. Eu quero te convidar
a brincar de faz de conta. Vamos fazer de conta que você está vivendo na década de 40 do século passado, que você mora numa cidade muito conhecida chamada Viena, nos arredores dessa cidade, e que você é um judeu convertido, um judeu messiânico. Só que nesse momento da história, Viena está completamente dominada, tomada pelo exército nazista de Hitler. Ele toma aquele país nesse momento, ele governa aquela cidade, e um dos seus intuitos é caçar, ou prender, perseguir e levar para os chamados campos de concentração aqueles que são judeus. E uma bela noite, você fugindo de tudo isso, escondido nesses arredores de Viena, você tem uma visão. Você tem uma visão dizendo o Senhor a você que há um homem que está próximo a você na cidade de Viena, na chamada região da cidade universitária, e que ali está um homem que se converteu ao cristianismo e que ele é de origem austríaca e está ali naquele lugar, numa determinada casa, numa determinada rua, e o nome deste homem é Adolf Hitler. E que você deve ir àquela casa e ir ao encontro desse homem e orar por ele, porque ele está cego depois de ter tido uma visão de um encontro com Deus, e que você foi escolhido para orar por ele, para colocar a sua mão sobre ele, para que ele recupere a visão e seja assim cheio do Espírito Santo. A pergunta que eu quero lhe fazer nesse instante é: você iria? Você sendo um judeu, sabendo tudo aquilo que Hitler estava fazendo aos judeus, você iria? Você obedeceria a esta visão? Você sairia daquele lugar que você estava escondido, com medo da perseguição que ele estava realizando naquele lugar, e você iria ao encontro de Hitler para orar por ele, para colocar a mão sobre ele, para abençoar ele, para que ele fosse curado da cegueira, para que ele fosse cheio do Espírito Santo? Ou você poria em dúvida a sua visão, ou você poria em dúvida de fato aquilo seria ou não de Deus? Qual seria a sua atitude? Eu não quero que você responda agora, eu gostaria que você olhasse um pouco para aquilo que nós estamos lidando nesse instante. Para a história de Ananias, porque quando a gente olha para essa história, a gente percebe que nós estamos diante de um herói, de um grande herói da fé, de um homem de íntima comunhão com Deus, de estreita relação com o Senhor e com uma completa e total dependência do Senhor. Ananias não era um homem qualquer, era um homem normal, mas que estava vivendo o sobrenatural de Deus. Era assim um homem comum como qualquer outro, mas ele era incomum na sua maneira de obedecer e de viver aquilo que era o ser discípulo de Jesus. Ele estava vivendo muito além daquilo que era o normal e o considerado aceitável por alguém que vivia a fé cristã. Ele é tido sim como um dos muitos heróis esquecidos que nós encontramos na Bíblia. Aqueles que passam rapidamente nas nossas leituras, nomes que nós nem sempre lembramos como alguém que fez algo extraordinário. Mas já imaginaram a história do cristianismo sem Paulo? Já imaginaram a história da igreja cristã, do evangelho, das missões, sem a presença de Paulo? Agora você já imaginou se Ananias desobedece a ordem de Deus, desobedece a visão que ele recebeu do Senhor, e não vai até Saulo para orar por ele, para que ele recebesse o Espírito, que fosse batizado naquele dia, naquela hora? Certamente era alguém que estava vivendo o sobrenatural de Deus. E eu quero trazê-lo agora para essa realidade, a realidade não desse tempo, mas a realidade daquilo que era o momento que eles estavam vivendo. Fazia mais ou menos um ano que Jesus tinha
sido levado para os céus. E a igreja começa a sofrer uma terrível perseguição. Mesmo começando em Jerusalém, essa perseguição, ela não para por lá. Ela começa a se espalhar à medida que a igreja vai crescendo. E agora ela chega também a Damasco, uma cidade de aproximadamente 160 quilômetros de distância de Jerusalém, conhecida pelos seus jardins perfumados, pelos seus pomares, cheios de árvores frutíferas. E Saulo chega àquela cidade com ordens para prender e levar e torturar aqueles que viviam, seguiam o caminho de Jesus. Tem aqui neste momento o encontro com o Senhor, e ali ele cai e fica cego e é levado para hospedar-se na casa de um homem por nome Judas. E nesse momento o Senhor aparece a Ananias e diz a ele que ele deve ir àquela casa que ele não conhece, a casa de um homem que ele não conhece, para orar por um homem que é muito conhecido, mas que ele nunca tinha visto antes por motivos óbvios. Ele não queria jamais encontrar-se com Saulo. E que quando ele ali chegasse, ele encontraria alguém por quem ele deveria orar, que ele já tinha ouvido falar muito e de forma extremamente negativa, como alguém que exterminava os cristãos e que agora ele deveria orar por ele para que ele voltasse a vir. Além disso, a ordem era de que ele deveria orar por ele, para que ele fosse curado da cegueira. A ordem era que ele deveria falar e orar por aquele que era até aquele momento o pior dos carrascos do cristianismo. E como não poderia dizer, ele retrucou: será que o Senhor sabe realmente de quem se trata? O Senhor sabe de quem o Senhor está falando? O Senhor tem certeza que é de Saulo mesmo que o Senhor está falando? É aquele que é de Tarso, que veio de Jerusalém com ordem dos principais dos sacerdotes para prender e para torturar e para levar prisioneiro e arrastar mulheres e homens até Jerusalém? Se eu tenho certeza que é sobre esse, olha a palavra de Ananias nos versos 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí vem a segunda ordem. E a ordem dada pelo Senhor é: vá. Vá até essa casa, Ananias. Eu estou mandando você ir até lá. A resposta é clara, direta. Não requer discussão, apenas obediência. Era para fazer o que Deus lhe havia mandado e somente isso. O que Deus iria fazer a partir disso não era problema de Ananias. E algumas vezes nós queremos explicações sobre as coisas que Deus nos fala e que Ele nos manda fazer, e são coisas que muitas vezes não diz respeito ao que Deus quer de nós, e nós queremos explicações detalhadas sobre isso, quando a nossa parte é fazer o que Deus nos manda e aquilo que Ele quer que façamos. O resto é dele, é com Ele. Nós não temos que perguntar nada, apenas obedecer aquilo que Ele nos manda. Nós queremos fazer perguntas, queremos questionar, nós queremos explicações, detalhes, e eu quero dizer para você, olha, Deus, Ele não está preocupado com isso. Eu lembro que a certa feita, numa dessas reuniões de família, eu fui perguntado por uma das pessoas da família o seguinte: quando da segunda volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo, Ele vai encontrar-se com a igreja nas nuvens ou Ele vai tocar o monte? A pergunta em si não tem nada de absurdo. Talvez seja essa uma das muitas questões que envolvem o assunto chamado parousia, volta de Cristo. Mas o problema é que quando eu olhei para aquela irmã, eu lembrei que ela estava 3 anos sem falar com a outra pessoa da família, porque não queria conceder perdão. E a preocupação era, quando Jesus voltar,
Ele vai encontrar-se com os crentes nos céus, nas nuvens, ou ele vai tocar o monte? Muitas vezes a ordem de Cristo é tão clara para nós. O que Ele quer que façamos está tão claro diante de nós. Ele simplesmente queria que nós perdoássemos. Nós estamos preocupados com questiúnculas, com assuntos, com ações, atitudes ou com pensamentos, ideias e doutrinas que nada acrescentam à vida. E estamos cheios de ordens claras, nítidas, cristalinas de Deus, que nós devemos fazer e nós não fazemos. Gastamos o nosso tempo fazendo perguntas ou querendo tirar a nossa, ou querendo satisfazer a nossa curiosidade, quando tem tantas coisas que Deus quer que façamos, que Ele já disse que deveríamos fazer, e nós simplesmente deixamos de lado. E aqui Deus dá uma resposta, não só que acalma o coração de Ananias, mas mostra que Deus sabe muito bem tudo o que vai acontecer e que Ele tem planos concretos sobre nós e como Ele tratará conosco. Olha o que diz os versos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Nós encontramos aqui um resumo daquilo que é a vida de Paulo. A história dele está completamente registrada nesses 2 versos. O que aconteceria com a sua vida está escrito aqui nesses 2 versículos. Quando a gente vai mais adiante lá em 2 Coríntios, no capítulo número 11, versos de 23 a 28, já no final do ministério, Paulo vai falar sobre a sua vida e vai dizer o seguinte: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ananias sabia o que estava acontecendo ali, estava debaixo do domínio de Deus. Ele conhecia a história, ele sabia tudo o que haveria de acontecer. Ananias não sabia o que Deus estava fazendo, mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus conhecia a vida de Ananias e conhecia a vida de Saulo e sabia tudo quanto iria acontecer. Eu quero dizer para você que é sempre assim. Sempre Deus age sempre assim. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele tem um plano milimetricamente preparado para cada um de nós. Ele apenas não sabe, mas Ele apenas quer que nós creiamos e confiemos nele. Mas Ele sabe tudo quanto diz respeito à nossa vida. Talvez você não tenha a menor ideia do que vai fazer, mas Deus tem todos os seus dias escritos no seu livro. Talvez você não tenha a menor noção do amanhã, mas Deus sabe tudo quanto diz respeito a você. Por isso que é bom que nós saibamos disso, que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. Nada há que aconteça na sua vida que seja surpresa para Deus. Não há nada que acontece com você que deixe Deus de alguma forma impactado, surpreendido. Ele sabe todas as coisas a seu respeito.
E Ele quer que você confie que Ele está cuidando de você e dirigindo todos os seus passos. É bom que você lembre de uma expressão dita por uma senhora chamada Joni Eareckson Tada, que ficou tetraplégica com 17 anos e está a vida toda numa cadeira de rodas pregando o Evangelho e testemunhando. E ela tem uma expressão que diz: Deus não comete equívocos. Deus não se engana jamais. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Você pode achar que tudo está fora do lugar, mas Deus continua a controlar e a dirigir cada uma das coisas que está acontecendo na sua vida. É preciso que você confie e entregue a Ele o seu viver para que você possa experimentar daquilo que é a vontade de Deus soberana sobre a sua vida. Em obediência a Deus, ele vai até Saulo e faz conforme aquilo que Deus lhe mandou fazer. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Eu diria que não fez apenas aquilo que Deus lhe mandou fazer, mas ele foi além, Ananias. Além porque ele creu naquilo que o Senhor havia lhe dito antes de acontecer. Ele creu que Deus haveria de dar a cura a Saulo, e ele orou crendo que Deus haveria de curar a Saulo e fazê-lo enxergar novamente. Ele creu que Deus tinha transformado Saulo. Sabe que uma coisa interessante é que os líderes da igreja cristã, quando Saulo chegou a Jerusalém, não acreditaram que ele se converteu. Mas Ananias, quando ele encontrou Saulo, a primeira coisa que ele disse foi: irmão Saulo. Ele creu que Deus o transformou. Os líderes da igreja, os grandes nomes da igreja, não creram na transformação de Saulo. Mas Ananias, ele creu que Deus havia mudado a história de Saulo. É interessante que muitas vezes eu me deparo com pessoas que duvidam do poder de Deus em transformar vidas. Muitas vezes eu tenho visto pessoas que duvidam que Deus pode mudar a história de outras pessoas, que não creem que Deus tem poder de transformar vidas, que Deus tem o poder de libertar pessoas do domínio da escravidão do pecado, que Deus tem poder de transformar pessoas que passaram a vida toda vivendo de forma desobediente, e Deus vai lá e transforma essa vida. Quem poderia dizer que aquele homem que era inimigo do Evangelho se tornaria o maior propagador da mensagem do Evangelho? Nós precisamos aprender com Ananias de que Deus transforma vidas. Talvez você lide com pessoas na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu lugar de trabalho, que você acredita que para eles não existe esperança de transformação e de mudança. Eu queria que você levasse consigo essa experiência da vida de Paulo. Se Deus pôde transformar a vida de Paulo, por que Ele não pode transformar a vida deste que você convive, por quem você ora? O que é que ele tem que Deus não poderia transformar ou mudar a história dele? Eu quero dizer para você que Deus gostaria que nós tivéssemos essa mesma confiança que Ananias teve, de ver que pessoas completamente avessas ao Evangelho podem sim serem transformadas pelo poder de Deus. Eu queria, concluindo a nossa reflexão desta noite, deixar algumas aplicações práticas sobre esse texto, sobre essa experiência da vida de Ananias. Primeiro, Deus sempre nos surpreenderá.
Deus é perito em nos surpreender. Você vê nessa história de Ananias e Paulo, Saulo estava indo para Damasco para prender, torturar, perseguir cristãos, e Deus vai e muda tudo aquilo e converte Saulo. Ananias estava escondido em algum lugar com medo de Saulo. Deus aparece a Ananias e diz: olha, vai lá e ora por Saulo. Deus é perito em nos surpreender, de fazer as coisas que nós menos esperamos acontecer conosco, de tirar-nos do lugar comum, de fazer as coisas que nós jamais imaginaríamos que poderíamos fazer, ou que gostaríamos de fazer, pois Deus vai e muda tudo aquilo que a gente tinha planejado. Nós muitas vezes achamos que Deus tem que seguir as nossas agendas, ou as nossas ideias, ou os nossos planos, e vem Deus e derruba todas estas coisas, faz tudo diferente, para mostrar que Ele continua sendo Deus e Senhor de todas as coisas. E é importante para que a gente possa viver esta experiência com Deus, de que a gente creia que Deus haverá de decidir todas as coisas. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 8, sobre Abraão. Ele vai dizer: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus, ele não disse a Abraão para onde ele deveria ir. Ele apenas disse a Abraão: olha, vá, siga aquilo que eu estou dizendo a você. E eu quero dizer para você, se você está esperando saber tudo para obedecer à vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer, eu quero dizer que você está vivendo a experiência, ou está vivendo a expectativa de jamais fazer a vontade de Deus. Se você espera todas as explicações, se você quer que Deus preencha todos os detalhes da vida, que você tenha todo o conhecimento daquilo que Deus quer fazer com você, para que você possa obedecer, eu quero dizer para você que você corre um sério risco de jamais sair do lugar e de viver aquilo que é o surpreendente de Deus. Deus quer que você obedeça, Deus quer que você creia, Deus quer que você escute a sua voz e faça aquilo que Ele está lhe mandando. Não importa se isso é completamente distinto do que você espera, do que você busca. Ele espera que você seja obediente a Ele. Segundo lugar, a parte de Deus é saber, a nossa é crer que Ele sabe o que está fazendo. Por não sabermos o que Deus quer de nós e quando Ele quer isso, nunca podemos achar que as coisas estão definidas. Alguém imaginaria que Moisés, aos 80 anos, seria chamado para dirigir aquele povo e livrá-lo do Egito e conduzi-lo até as portas da terra prometida? Ele poderia dizer: olha, eu já acabei com tudo que eu precisava fazer, agora eu quero descansar, afinal de contas eu estou com 80 anos, eu não tenho mais nada a oferecer. É importante que a gente saiba que Deus sabe o que fazer e o nosso papel é crer. Já pregou nessa igreja uma irmã chamada Areli Perrucci, hoje está com o Senhor na glória. Areli, com 80 anos de idade, ela deixou a cidade do Recife e foi ser missionária na Bolívia, ensinar a palavra de Deus a jovens seminaristas vocacionados, ensinar aqueles que ali estavam a ser instrumentos da graça de Deus para a vida de outras pessoas. Com 80 anos, a vida organizada, cheia de filhos, netos, ela simplesmente poderia dizer: Senhor, eu não preciso fazer mais nada, eu já fiz tudo o que precisava fazer. Eu quero dizer que a parte de Deus é saber, a nossa é crer. Nem sempre Deus vai dizer para nós o que fazer ou como fazer, mas nós precisamos crer que Ele sabe o que está fazendo. Um dos grandes nomes da igreja desses últimos tempos, chamado Ari Veloso, pastor por muitos anos da Igreja Batista do Morumbi, fundou essa igreja quando ela tinha mais de 3.000 membros. Depois de 30 anos de ministério ali, ele sente o chamado de Deus para iniciar uma igreja
numa cidade chamada Londrina, no interior do Paraná, começar do zero uma igreja. Ele poderia dizer: olha, eu já estou tão cansado, já vivi tanto, já fiz tantas coisas, eu quero agora descansar. Mas se nós vivemos pela fé, o que nos importa é crer que Deus sabe o que está fazendo conosco. A nós compete obedecer. Terceiro lugar, nas coisas de Deus, primeiro se crer para depois conhecer. As coisas de Deus, primeiro nós cremos para depois conhecermos. Diferente das coisas humanas que a gente primeiro conhece para depois crer, as coisas espirituais a gente primeiro crer para depois conhecer. Se a gente não crer, a gente não vai conseguir conhecer. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou primeiro crer, sair de casa, ir até a multidão, no meio da multidão tocar nas vestes de Jesus, para ela conhecer o poder de Deus. Se a gente não crer, a gente não vai conhecer. O homem cego, que recebeu de Jesus a ordem para ir ao tanque de Siloé e lavar os olhos da saliva, da lama que Jesus havia colocado nos seus olhos, ele só pôde ver porque ele creu e foi até o tanque, lavou os olhos e aí ele pôde enxergar. As coisas de Deus, primeiro a gente crer para depois conhecer. Jairo e a sua filha, Jesus olhou para ele e disse: olha, depois de alguém ter dito: não incomodes, mas o mestre, a tua filha, morreu. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Se ele não cresce, ele não teria visto o milagre de Deus. Ele não teria conhecido o Deus que ressuscita os mortos. Ele só pôde conhecer porque ele creu. Você só pode conhecer algo de Deus se você crer. A medida da sua fé vai determinar o seu conhecimento de Deus. Quanto mais você confiar, mais você vai conhecer a Deus. Quanto mais você crer, mais de Deus mais Deus haverá de revelar-se a você. A medida do seu conhecimento estará sempre ligado à medida da sua confiança. Com Deus é assim: primeiro se crer, para depois se conhecer. Quem espera conhecer para depois crer, jamais conhecerá e jamais crerá. Por isso que é preciso crer para conhecer. E por fim, a obediência leva-nos ao milagre de Deus. Quando a gente obedece, nós vemos o milagre. Ananias só pôde ver Saulo sendo curado porque ele obedeceu ao Senhor. Ele foi até lá, orou por ele e viu os olhos dele se abrir. Ele só pôde ver o milagre daquele homem que saiu, como diz o texto, respirando ameaças de morte contra o povo de Deus, transformado e quebrantado diante dele, porque ele obedeceu, e aí ele pôde ver o milagre do Senhor. Foi assim com o povo diante do Mar Vermelho. Eles só puderam ver o mar se abrir porque eles decidiram entrar, pisar no mar e ver aquele mar se abrir diante deles. Foi assim com Jericó. Eles precisaram dar 7 voltas em torno daquela cidade. Eles precisaram tocar as trombetas, gritarem para ver aquilo que Deus havia dito daquela cidade que tinha condições de suportar qualquer ataque de qualquer exército, porque ela tinha 8 metros de largura as suas muralhas. Na encosta de um morro, ninguém jamais conseguiu destruir ou entrar ou conseguiu vencer aquelas muralhas. E aquele fraco, despreparado, desarmado exército vê as muralhas de Jericó ruindo. Eles obedeceram e aí viram o milagre de Deus. Foi assim com Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes
Será que Deus não poderia curar Naamã sem que ele nem mesmo tomasse o primeiro banho? Será que Deus não poderia simplesmente ter dito pelo profeta, está curado no nome de Jesus, vai para casa? Mas Deus queria nos ensinar que aqueles que querem ver o sobrenatural de Deus precisam obedecer a Ele. Sem obediência a gente não verá os milagres de Deus acontecendo diante de nós. Foi assim com Ananias, é assim conosco. Se nós quisermos ver os milagres de Deus, nós precisamos obedecer. Obedeça, creia, e você verá os milagres do Senhor bem diante dos seus olhos. Quais são as suas limitações e dificuldades? Quais são os seus desafios? Quais são as suas impossibilidades? O que é aquilo que você tem lidado que você chama de impossível? Eu quero desafiar você a obedecer, crer, porque certamente você verá o milagre de Deus chegando à sua vida. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, nós buscamos tantas coisas, mas nós queremos mudar a forma de Deus tratar conosco. Nós queremos que Deus faça diferente daquilo que Ele já disse que deve ser feito. Se você quer o milagre de Deus, obedeça e creia. Faça aquilo que Deus manda. Creia que Ele é quem diz ser. E que aquilo que Ele lhe mandou fazer, você pode acreditar porque é verdade. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diz o seguinte: se a Bíblia fala, acredite. É verdade. Não queira fazer diferente. Se a Bíblia fala, acredite. É verdade. Obedeça aquilo que ela fala. E você verá o milagre de Deus chegando até você. A história da palavra de Deus é repleta de heróis anônimos ou esquecidos. Pessoas simples, que apenas têm o nome de discípulo, que não tem sobrenome, não tem história pregressa, não tem história posterior. É apenas um nome muito comum, Ananias, mas que pela sua conduta de obediência e fé marcou a história do cristianismo. Deus pode usar você, Deus pode me usar para mudar a história e a vida de muitas pessoas, quando decidirmos obedecer e crer naquilo que Ele nos fala. O que é que tem lhe impedido de obedecer ao Senhor? O que tem lhe impedido de crer e confiar naquilo que Ele fala? Que hoje você deixe de lado, quem sabe, os seus medos, a sua insegurança, as informações que as pessoas têm lhe dado, as muitas notícias que têm chegado até você. Larga tudo isso de lado e confie, acredite naquilo que Deus está lhe mandando fazer. E você verá mais uma vez que Deus é um Deus que continua a realizar milagres nesse tempo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue a fazer milagres na sua vida e na vida daqueles aos quais Ele tem lhe dado a oportunidade de servir e tratar. Vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar aí na sua casa, aí onde você está, com os seus, a buscar ao Senhor nesse momento. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pode parecer algo tão frio, distante, você está apenas diante de uma tela de computador, de um celular, de um televisor. Eu acredito que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Eu creio que você está diante do Senhor que criou os céus e a terra. Você está diante do Deus da glória. Você está, sim, diante daquele que é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu quero convidar você a crer que Ele está diante de você, que você está diante do santo trono da graça dEle nesse instante. E confiantemente que você
esteja a buscá-lo nesta hora. Pai de amor e de bondade, graças te damos pela oportunidade de estarmos diante de ti nesse instante. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra continua sendo viva e eficaz na nossa vida. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado a cada dia aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor espera de fato que façamos, aquilo que o Senhor quer que venhamos a realizar. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que devemos confiar em ti, que devemos crer naquilo que o Senhor nos diz, que devemos obedecer aquilo que o Senhor nos manda realizar. Ó Deus, dá-nos a capacidade, a coragem, o desprendimento de fazer aquilo que o Senhor quer. Que a gente deixe de lado todo o medo, toda a covardia, todo sentimento de incapacidade, que a gente possa se deixar dominar pelo Teu Espírito e viver a experiência de que no Senhor tudo é possível, de que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, e que nada há que seja demasiadamente difícil para Ti, porque se o Senhor está conosco, nada há que possa deter-te, ó Deus, ou nos deter. Por isso, nesta hora, derrama sobre nós da consciência, Senhor, e da compreensão de que aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor deseja realizar, aquilo que são os planos, os projetos, os propósitos do Senhor para a nossa vida, o Senhor haverá de concretizar, basta-nos confiar e obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Ó Deus, que nesta noite a gente possa mais uma vez reconhecer a necessidade que temos de viver em fidelidade, em obediência, em confiança diante de Ti a cada dia. Para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus oramos. Amém. Antes de concluirmos o nosso momento de culto, eu quero deixar para você alguns dos nossos avisos. Primeiro deles, eu quero lembrar a você que no próximo sábado, dia 5/12, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos tendo a nossa Feira das Regiões, a nossa Feira Missionária. Este é um dia que nós queremos testemunhar para a nossa comunidade, com segurança, com cuidado. Nós estamos pedindo a você que não deixe de vir com a sua máscara, não deixe de passar por aqueles que estarão na recepção aqui aferindo a temperatura, não deixe de estar usando o álcool gel que estará distribuído em vários lugares do nosso espaço aqui da igreja. Nós queremos fazer todas estas coisas com segurança, que não deixe de manter o distanciamento, mas nós queremos sim usar desse dia para testemunhar da graça salvadora de Jesus na nossa vida e usar dos nossos recursos, do nosso tempo, do nosso serviço para a glória de Deus. Então, pessoas estarão aqui trabalhando, pessoas estarão aqui comprando, pessoas estarão aqui servindo, pessoas estarão aqui auxiliando de alguma forma, e eu quero convidar você a estar contribuindo, trabalhando, servindo, comprando, porque é isso que a gente faz. A gente doa aquilo que vai ser usado para o preparo, depois a gente doa o nosso tempo para preparar, depois a gente doa os nossos recursos para comprar aquilo que nós doamos e que nós preparamos. Então, isso é um ato de amor, não existe explicação para isso a não ser a loucura do Evangelho que toma conta de nós. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E queremos convidar você a vir, a participar conosco desta obra grandiosa, para que muitas pessoas estejam sendo abençoadas, que muitas pessoas estejam sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho, pelo testemunho da graça salvadora de Cristo e por aquilo que são as nossas ofertas doadas a missões nacionais. Então, neste dia 5, nós estaremos então tendo a nossa Feira das Regiões, a nossa Feira Missionária, buscando contribuir para o sustento da obra missionária neste país. Além disso, no dia 6, no domingo,
nós teremos pela manhã o encerramento da nossa campanha de missões nacionais. Quero pedir a você que esteja trazendo a sua contribuição ou fazendo de modo digital, pela internet. Você pode fazer eletronicamente através da conta da igreja que vai estar aí para você com CNPJ, agência, conta, o banco. Você pode estar fazendo a sua contribuição. A única coisa que nós estamos pedindo para facilitar o trabalho dos nossos tesoureiros é que você coloque ali 10 centavos de diferença para que a gente saiba que este valor é destinado a missões, a nossa campanha de missões nacionais. Então, faça a sua contribuição, faça a sua doação. Além do mais, nós queremos dizer que no domingo à noite, às 18h30, depois de quase 9 meses sem cultos à noite, nós teremos o nosso culto da noite no domingo, às 18h30. É um culto de celebração e festa, é o chamado Festa das Águas, é o culto de batismo e recepção de novos membros. Se você puder estar conosco neste dia, se você tem condições de estar com a gente, faça sua inscrição aí através dos canais da igreja, esteja conosco. Eu quero dizer para você que será um dia de grande festa e celebração, que apesar de todas essas dificuldades que ocorreram durante este ano, da pandemia, do distanciamento, dos domingos com a igreja, em muitos domingos fechada, com a impossibilidade de realização de cultos, o Espírito de Deus esteve agindo e vidas foram salvas e transformadas pelo poder do nosso Deus. E nós estaremos aqui recebendo essas pessoas, agradecendo a Deus pela vitória do Senhor na vida delas e levando-as àquilo que é o compromisso com o Senhor através do batismo. Então, vem estar com a gente celebrando esse dia e este momento tão especial. Dia 6, domingo, às 18h30. Não deixe de estar com a gente neste dia. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Queremos dizer também que estamos durante a semana, de segunda a sexta, às 6h30, na nossa live de oração, através do canal da página do pastor no Facebook. Então, esteja reunido conosco às 6h30. Então, nós temos ali um momento de oração, depois do estudo da palavra. Às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa sala do Zoom, onde a gente ora por todos os nomes. Deus tem feito coisas extraordinárias. Para que você tenha ideia, nós estávamos com o alvo até amanhã de alcançarmos 1000 inscritos para o nosso canal do YouTube. Graças a Deus já alcançamos, e o Senhor seja louvado por isso, porque o alvo foi alcançado e ultrapassado para a glória do nome de Jesus. Deus respondeu isso. Nós temos orado por pessoas que precisam de emprego, e esta semana 3 pessoas que nós estávamos orando que precisavam de trabalho, portas de emprego foram abertas e elas estão trabalhando. Pessoas que estavam enfermas, que já estão em casa. Então, glórias sejam dadas a Deus, porque esse tempo de oração tem frutificado de forma abundante no meio do povo de Deus. E eu quero te convidar a estar orando conosco. Seja isso nas segundas-feiras, às 20 horas na sala do Zoom, ou todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 6h30 no Facebook. Às quartas-feiras nós temos também a nossa palestra do Celebrando a Recuperação, às 19h30 no canal do YouTube, e às sextas-feiras também, às 19h30, nosso culto de oração com a live missionária. E também aos domingos, às 10 horas da manhã, EBD, no canal do YouTube, às 10h30, o culto presencial. E à noite, neste domingo 6, 18h30, também presencial e online. Não deixe de estar conosco, não deixe de participar destes momentos com a gente. Espero que você esteja acompanhando todas as atividades. Nós temos um desafio de acabarmos este ano com o nosso elevador aqui na igreja. É um desafio de fé, mas nós cremos que Deus fará infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E por isso, nós cremos que esse desafio será alcançado para a glória do nome de Jesus. Ore conosco, contribua, participe, para que o Senhor esteja fazendo coisas tremendas e maravilhosas no nosso meio. Que o imponderável de Deus esteja a ocorrer entre nós. Tá bom?
Deus o abençoe, uma semana rica das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, da alegria do céu sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E quero te convidar a concluir esse momento louvando ao Senhor com alegria, porque o nosso Deus é um Deus que gosta de alegria. Nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus que nos promete alegria plena. O seu Espírito veio para nos dar alegria de forma plena. Então louvemos ao Senhor com toda a alegria do nosso ser. Assim, aniversariantes da semana, temos o Jean Felipe Montserrat no dia 4 e no dia 3, o Senhor está me dando a oportunidade de completar como pastor, consagrado ao Ministério da Palavra, 25 anos. Então, são esses os 2 aniversariantes da semana. Queria destacar isso e agradecer a Deus por esse tempo tão especial que Ele me deu e pela vida do Jean Felipe. Louvemos ao Senhor, então, nesse instante. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, creia nisso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então você diga aí, eu amo a Deus. Tenha certeza disso, que todas as coisas, as boas e as más. Uma boa semana para você, Deus te abençoe, até o próximo nosso encontro.